Olá, você enfermeiro de todo o Brasil, você estudante de enfermagem, você concurseiro de enfermagem e também os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que nos acompanham aqui pelo nosso novo canal do YouTube chamado Professor Rafael Marinho e também pelas nossas páginas no Facebook Professor Rafael Marinho e também pelo nosso Instagram, né, que está aí sendo muito acompanhado e aí sendo muito divulgado pelas pessoas de todo o Brasil, graças a Deus. Pessoal, então hoje eu estou aqui devido pedidos, tá? Então eu tive muitos pedidos de pessoas querendo saber, né, sobre essa nova escala de coma de Glasgow. Então as pessoas querem saber, professor, o que foi que mudou nessa escala, como é que eu devo aplicar essa escala, como é que procede essa escala, vai cair em concurso? Deixa eu falar uma coisa para você, vai cair em concurso sim essas modificações de nova escala de coma de Glasgow, mas o mais importante disso é a aplicação dessa escala no teu dia a dia, tá? A explicação na nossa prática clínica, tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, tá bom? Então vamos comigo aqui acompanhar, tá, o que foi que mudou nessa nova escala de coma de Glasgow. Então primeiro, para a gente entender um pouco a história de coma de Glasgow, tá? Essa escala já tem aí mais de 40 anos, tá, que foi realizada essa escala, tivemos essa modificação, mas entre esse intervalo aí nós tivemos também algumas outras pequenas modificações. Os responsáveis pela elaboração dessa escala é o Instituto de Ciências Neurológicas, né? Então vamos lá. Então para a gente começar, então primeira coisa, qual foi o fundamento disso aqui ter mudado, tá? Por que essa escala foi modificada? Então a modificação dela foi mais para estruturar essa escala, tá bom? E escalonar os passos de realizar essa avaliação no paciente neurológico, tá? Então veio operacionalizar também a avaliação e a aplicação dessa escala no indivíduo, tá bom? Então esse é um dos fundamentos dessa escala de Glasgow, a fim de também de simplificar essa nova escala. A gente vai ver aqui que ela realmente simplificou algumas coisas, eu particularmente gostei muito, tá, dessa escala. Então, primeiramente, antes de qualquer avaliação nessa escala, vamos precisar passar por 3 etapas, tá? Então, quais são essas 3 etapas, professor, que a gente vai precisar passar? A primeira etapa é o verificar. Mas verificar o que, professor? O que eu vou verificar nessa escala? Então, você vai verificar todos os fatores que são limitantes para essa escala, tá bom? Professor, não estou entendendo que fator limitante. Então, vários fatores, vou te dar um deles aqui para a gente começar. Por exemplo, paciente sedado. Por amor de Deus, turma, paciente sedado não se usa escala de coma de Glasgow. Paciente sedado utiliza aí outra escala. A gente tem a escala de Hansen, a escala de Hess, hoje que é mais indicada, é uma escala mais completa, tá bom? Então são as escalas que a gente utiliza. Então vem comigo aqui, vamos ver quais são o passo a passo para iniciar a avaliação dessa escala, tá bom? Então acompanhe comigo. Então o primeiro passo é o verificar, tá? Então no verificar eu vou avaliar os fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta a outras lesões, tá certo? Então a gente já vai definir quais são essas limitações. A gente já falou que sedação é uma, por exemplo, mas nós temos outras limitações, como por exemplo, paciente com AVCI, tá? Um paciente com AVC, por exemplo, que tem limitações neurológicas, tem hemiplégico, por exemplo, isso vai limitar a tua avaliação. Outro exemplo é um paciente, por exemplo, com trauma orbital, né? Então um paciente que tem trauma de face, por exemplo, um paciente que tem uma limitação na avaliação, por exemplo, da abertura ocular, tá certo? Um paciente com traumatismo crânioencefálico, outro paciente também que, por exemplo, tem uma limitação, principalmente se for um paciente com TCE antigo, né, tem essa limitação. Então vem comigo aqui, vamos ver qual é o segundo passo. Então, depois que você verificou, a gente vai observar. Mas observar o que, professor? Eu vou observar a abertura ocular desse indivíduo e vou observar também o conteúdo do discurso que esse indivíduo vai apresentar. Além também de avaliar os movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo, ou seja, você vai avaliar o lado direito e vai avaliar o lado esquerdo do indivíduo, tá bom? Então depois de observar, eu vou estimular esse indivíduo. Estimular como? Estimulação sonora através da ordem verbal, o tom de voz, tá? Sendo que essa ordem vai ser de forma normal ou em voz alta. Além disso, vamos também fazer estimulação física. Vem comigo aqui, ó. Turma, olha só, uma mudança já nessa escala apontando para vocês foi justamente essa estimulação. Antes nós tínhamos a estimulação por dor, né? A gente sempre falava muito resposta à dor. Hoje não temos mais isso de resposta à dor, tá? Agora é estimulação física. A gente vai já apresentar, mas de antemão já vou falar para vocês que a estimulação física aqui, em ordem, ela vai se dar de 3 formas. Primeiro, a estimulação aqui, ó, ungueal, né? Das proximidades do dedo. Então eu posso utilizar, por exemplo, um bocal de uma caneta para fazer essa avaliação, tá certo?
O próximo vai ser o estímulo do trapézio, tá? Então, o estímulo músculo trapézio. E ali, depois disso aqui, a região aqui supraorbital, tá? Posso utilizar, fazer uma pressão na região supraorbital. Então, lembrando que isso não é estímulo de dor, tá? Isso é um estímulo físico por pressão, tá certo? E uma recomendação dessa escala é que essa avaliação, tá, do estímulo físico seja realizado no tempo de 10 segundos, tá bom? Então, você tem um tempo de 10 segundos para realizar esse estímulo físico e observar esse paciente. Então, vamos voltar lá no nosso slide. Então, depois que você verificou, depois que você observou, depois que você estimulou, você vai fazer o quê? Você vai pontuar de acordo com a melhor resposta observada. Então, simples. Você vai olhar na tabela, ver qual foi a melhor resposta do indivíduo e vai pontuar tanto na ocular, tanto na resposta verbal, quanto na resposta motora, tá bom? Então, vamos ver agora quais são os principais possíveis interferências na avaliação dessa escala. Então, vem comigo aqui. Quais são os principais? Então, os principais foram os fatores que já são pré-existentes desse indivíduo, como, por exemplo, linguagem ou diferenças culturais. Então, exemplo, vamos supor que lá na minha clínica tem um japonês internado, né? Lá na minha UTI tem um japonês internado. Já conseguiram aí imaginar a dificuldade que eu vou ter de linguística com esse indivíduo, de comunicação? Quando eu falar, por exemplo, lá, seu Matsunagi, por exemplo, levante a mão, ele não vai nem entender o que eu vou estar falando. Então, abra o olho, ele não vai entender o que eu estou falando. Então, essas diferenças culturais devem sim ser consideradas. Né? Outra coisa que deve ser considerada, acompanha com a gente aqui, são déficit intelectual, déficit neurológicos. Né? São indivíduos que, por exemplo, pode ser indivíduo sequelado de AVC de longa data, um indivíduo que possa ter déficit intelectual ou neurológico congênito, tá bom? Então isso deve ser considerado. Outra situação, a perda auditiva ou impedimento de fala. Né? Podemos considerar, por exemplo, um idoso, né, que tem presbiacusia, né, dificuldade aí de ouvir, não é verdade? Então, essa dificuldade de ouvir deve ser considerada também no indivíduo idoso ou outros indivíduos. Tá? Impedimento de fala, né, também, aquilo que a gente comentou agora há pouco, por exemplo, um paciente com AVC sequelado de longa data, que eu tenho dificuldade de fala, dificuldade de verbalizar, por exemplo, paciente com Alzheimer, por exemplo, que pode estar fásico, não é isso? A afasia transmissiva, a afasia receptiva. Então, isso deve ser considerado, isso vão ser fatores limitantes que a gente vai já tratar como a gente vai observar esses fatores limitantes. Então, vem comigo, observe quais são os próximos fatores limitantes. Então, eu tenho também efeitos do tratamento atual, ou seja, aquilo que a gente comentou agora há pouco, paciente entubado, não dá para avaliar resposta verbal, tá bom? Tratamento, paciente com traqueostomia também não avalio, paciente sedado também não dá para avaliar, tá bom? Eu particularmente fica a minha crítica em relação a isso aqui, essa escala, porque na nossa prática a gente vê muito paciente entubado, por exemplo, responsivo, que você conversa com o paciente, você percebe que o paciente está entendendo, está orientado, ele balança a cabeça que sim, ou balança a cabeça que não, tá? Ele tenta verbalizar, mas não consegue, e você percebe que o paciente está ali alterado, tá? Tá orientado, desculpa. Então, fica a minha crítica em relação a não poder avaliar esse tipo de paciente. Mas, enfim, para efeito didático, eu acredito que seja melhor, mas, enfim. Vamos aqui, o próximo passo são os efeitos de outras lesões ou lesões, né? Indivíduo que tem fratura orbital, como eu estava falando agora há pouco, indivíduo que tem fratura craniana, indivíduo com trauma cranioencefálico, por exemplo, a gente lembra que um indivíduo com TCE, por exemplo, ele fica aqueles olhos de guaxinim, né? Um sinal clássico de TCE, onde vai aí impedir a abertura ocular e, logicamente, vai impedir essa avaliação. Paciente que já tem disfasia, a gente tratou também, pode ser um exemplo aqui, paciente hemiplégico, né? Sequelado de AVC de longa data, por exemplo, eu tenho que ter cuidado na hora dessa avaliação desse paciente, tá bom? Até porque eu saber qual lado eu vou avaliar o paciente que está hemiplégico à esquerda? Não, se for, vou ter que avaliar a direita, tá bom? Então tenho que estar ligado nessas limitações. Outro paciente, por exemplo, que não dá para avaliar, né, normalmente paciente, por exemplo, com trauma raquimedular, é outro fator limitante. Imagina só você um paciente com trauma acima de C3, C4, C5, o paciente vai estar aí paraplégico, então você tem que ter cuidado na hora dessa avaliação desse tipo de paciente, tá bom? Então esses são fatores limitantes, tá? Fatores de interferência na avaliação da escala. Lá na frente a gente vai tratar como a gente vai avaliar esses fatores aí, tá bom? Então, aqui mostrando para vocês, tá? Locais de estimulação física, como a gente já tinha comentado. Então, os locais são
pressão de extremidade dos dedos, tá bom? Pinçamento de trapézio e incisura supraorbitária, tá bom? Essas três regiões, detalhe, essas três regiões devem ser avaliadas nessa ordem, tá bom? Nessa ordem. Primeiro, pressão de extremidade de dedos, segundamente, pinçamento de trapézio, terceiro, a incisura aí supraorbitária, tá bom? Então, nessa ordem a gente tem que avaliar. Então, vamos aqui primeiramente já para a escala, tá? Lembrando que essa escala se divide, né, em três avaliações. Avaliação de abertura ocular, avaliação de resposta verbal e avaliação de resposta motora. Aqui, para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu dividi em três partes para a gente ir avaliando uma a cada uma, tá bom? Então, vem comigo aqui, observe. Bem, então aqui nós temos abertura ocular, tá bom? Então, a abertura ocular, turma, se pontua de 1 sendo a pior resposta a 4 sendo a melhor resposta, tá bom? Então, o que a gente tem aqui no espontâneo? Então, são olhos abertos previamente à estimulação. Então, observem só, por exemplo, né, lá eu tenho um paciente chamado João. Então, vou chegando lá na cabeceira do João, lá no leito do João. Antes mesmo de eu falar, oi João, ele já está abrindo o olho olhando para mim, tá? Então, esse paciente tem abertura espontânea, tá bom? Então, vai ganhar 4 aí na avaliação. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a abertura ao som, tá? Então, aqui é a pontuação 3. O que vai ser essa abertura ao som? Vai ser a abertura ocular após a ordem em tom de voz normal ou em voz alta, tá? Então, por exemplo, tem mais uma vez o nosso João aí, nosso paciente, aquele paciente que está lá, né, no leito, eu chego à beira do leito, o paciente está lá com o olhinho fechado e eu falo, bom dia, seu João. Então, naturalmente, ele desperta, abre o olho, ou seja, a chamada ao tom de voz, ao tom verbal, ele abriu os olhos. Então, eu classifico esse paciente como um 3 aqui na abertura ocular, tá bom? Então, vamos ver aqui o 2, tá? O 2 é a pressão. Então, olha só. Então, acompanha comigo aqui uma coisa, tá? A pressão, a gente já viu que vai ser avaliada através da pressão na extremidade dos dedos, como a gente está vendo aqui, tá bom? Como a gente está vendo aqui abaixo da tabela. Então, é uma coisinha que mudou, tá bom? Uma coisinha que mudou. Que, na verdade, como a gente já tinha comentado, eu vou avaliar a extremidade dos dedos, a pressão, e não mais a estímulo doloroso como era antigamente. Então, cuidado, que isso pode ser questão das suas provas de concurso aí. Então, a pressão, se o indivíduo abre, tem abertura ocular, no momento que eu vou estimular os dedos, tá? Vou fazer o estímulo físico na extremidade dos dedos, então esse paciente vai ser pontuado como 2, tá certo? E se o paciente não tem abertura ocular espontânea, não tem abertura ocular ao som, não tem abertura ocular a estímulo físico, então esse paciente vai ser 1, tá certo? Ou seja, vai ser ausente a abertura espontânea. No entanto, olha só a novidade da escala aqui também. Caso esse paciente tenha algum fator que limite, de impedimento da aplicação dessa escala, ele vai ser colocado como NT, ou seja, não testável. Professor, qual é o exemplo? Aquilo que a gente falou ainda agora, né? Paciente, por exemplo, com edema na região supraorbital, com trauma na região supraorbital. Outro exemplo pode ser aqueles pacientes de pós-cirúrgico das cirurgias de bucomaxilo, por exemplo, o paciente fica com um edema de face considerável, que fica difícil a abertura ocular, então não dá para avaliar esse tipo de paciente. Tudo bem? Então vamos passar para a nossa segunda avaliação, a segunda parte da escala, que é resposta verbal, tá bom? Vem comigo. Então na resposta verbal, eu tenho a melhor resposta como 5 e a pior resposta como 1, tá bom? Então, resposta verbal, o que é o indivíduo orientado, que é o indivíduo de pontuação 5? É aquele indivíduo com resposta adequada relativamente ao nome, local e data, tá bom? Então, aquele indivíduo que eu chego, seu João, tudo bom? Vamos continuar aqui com o seu João, nosso paciente. Seu João, tudo bem? Ele, tudo bem. Qual é o seu nome completo? Ele diz o nomezinho dele, ele diz onde ele mora, ele diz que data é hoje, tá bom? Isso é interessante, então o paciente orientado vai ganhar 5 aí na avaliação. Mas é importante a gente, primeiro, orientar o paciente. Em que sentido, professor? Vou te explicar uma coisa. Imagina só um paciente aí com 2, 3 dias, vindo de uma intubação orotraqueal, dentro de uma UTI, paciente sedado, e aí ele foi entubado hoje, por exemplo. O paciente perde a noção do tempo, ele não sabe quanto tempo ele passou entubado, ele não sabe quantos dias ele está internado na UTI. Tá? Então é interessante no momento lá, o paciente foi entubado, você, no primeiro momento, primeiro contato, falar, olha seu João, hoje, por exemplo, é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2017, são agora aproximadamente 10 horas da manhã, tá? Para o paciente já se situando em tempo e espaço, e na tua próxima avaliação de Glasgow ele vai estar aí situado e você vai ter uma resposta mais eficaz desse paciente, mais confiável
também, tá certo? Então, paciente confuso, vamos lá, paciente confuso que ganha pontuação 4. O que é esse paciente? É o paciente que tem resposta não orientada nas comunicações coerentes. Por exemplo, paciente que é não orientado, mas tem comunicação coerente. É aquele paciente, voltando aqui para o seu João, que eu converso com ele. Seu João, tudo bom? Bom dia. Aí ele, bom dia. Você sabe onde é seu tá? Ele diz que está, por exemplo, na casa dele, por exemplo, diz a data errada da data atual, entendeu? Então, esse é um paciente que está desorientado em tempo e desorientado em espaço. Então, é um paciente que vai ganhar 4 na avaliação. E o paciente, por exemplo, que é avaliado como 3, que tem na classificação como palavras, tá? Ou seja, são palavras isoladas e inteligíveis. Então, isso é engraçado. São aqueles pacientes que você vai conversar, por exemplo, seu João, tudo bom? Bom dia. Como que o senhor está? Aí ele te responde, por exemplo, cadeira. Seu João, tudo bem? Como é que o senhor está? Ele te responde, por exemplo, Wesley Safadão. Então, nada a ver, né? Então, os pacientes tá aí, ou seja, palavras inteligíveis. Então, deve ser ganhar aí realmente 3 na avaliação da resposta verbal, tá bom? Paciente que responde apenas com gemidos, ou seja, paciente que responde apenas com gemidos serão classificados com pontuação 2, tá certo? Então, aquele paciente que você, seu João, tudo bom? Ele só, faz aquele som que não é entendível, por exemplo, tá bom? Esse paciente vai ganhar 2, tá bom? E o paciente que não está orientado, o paciente não está nem confuso, não tem palavra inapropriada e nem emite som, eu vou considerar esse paciente aí com uma resposta comum, tá? Sem resposta. E se tiver fator limitante, tá bom? Como a gente comentou agora há pouco, ou seja, paciente entubado, paciente com déficit neurológico, por exemplo, paciente com disfasia, ou dislalia, ou afasia, enfim, alguma complicação, logicamente não posso aplicar esse termo de resposta verbal a esse tipo de paciente, tá bom? Então tem que considerar. Então o que foi que mudou? Acompanhe aqui comigo na escala novamente. Olha só, alguns termos para facilitar, como por exemplo, antes o que era palavras impróprias ficou somente palavras, tá bom? Ficou somente palavras, isso só facilitar aí essa escala. E antes o que era sons incompreensíveis, agora eu tenho somente sons, tá bom? Foi isso, pequena mudança nesse sentido aqui. E o NT, né, que é o quando não for testável, quando for essas condições que eu acabei de falar, a gente vai marcar NT, tudo bem? Então vamos para a próxima escala chamada melhor resposta motora, tá bom? Então vamos lá. Então na melhor resposta motora, por exemplo, a melhor resposta vai ser 6 e a pior resposta vai ser 1. Então aquele paciente que você diz, por exemplo, seu João, mexa a perna, ele mexeu, seu João, aperte minha mão, ele apertou, esse paciente vai ganhar 6 na avaliação. Um detalhe importante, vem comigo aqui na escala, olha só, vem comigo aqui na escala, que no momento que o paciente for ganhar 6, ou seja, a resposta motora a ordens, ele precisa ter 2 ações. Tá? Ele precisa realizar 2 ações, que é, por exemplo, mexa a mão, ele mexeu, mexa o braço, mexeu o braço, tá? Ou aperte minha mão, então ele realizou aí 2 ações, tá certo? Então, realizou 2 ações, vai ser 6 na classificação, tá bom? Continua comigo aqui na tabela, então o paciente que vai ter pontuação 5 vai ser aquele paciente com classificação localizador. O que é isso, professor? Isso aqui, ó, elevação da mão acima no nível da clavícula ao estimular a cabeça ou pescoço. Então vem comigo, aquele paciente que você faz estimulação física, por exemplo, aqui da região do trapézio, tá? Da região supraorbital, e aí ele vem com a mão aqui, ó, perceba, mão acima da clavícula, tá bom? Em busca da região da cabeça ou busca da região do pescoço, que é onde você está estimulando. Então, o paciente fez isso, levantou a mão aqui acima da região da clavícula, por exemplo. Então, esse paciente vai ganhar 5 na avaliação, tudo bem? Então, esse paciente tem que estar tranquilão. Então, vamos aqui na próxima avaliação. Paciente com flexão normal, ou seja, vai ganhar 4. O que esse paciente vai apresentar? Vai apresentar, turma, uma flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, tá? Então, essa flexão rápida ao membro superior a nível do cotovelo, tá certo? Isso há muita confusão entre a flexão normal e a flexão anormal. Vou já apresentar para vocês uma diferença, que isso inclusive foi discutido no artigo, tá, da divulgação dessa escala, que na verdade essa escala foi lançada em 2014, tá, gente? A gente está trazendo como grandes novidades, blá blá blá, aqui no Brasil, grandes blogs
difundindo grandes professores, mas essa escala está disponível desde 2014. Então lá ele fala também que foi uma dificuldade da avaliação, o que é normal e o que é anormal nessa flexão. A gente já vai mostrar uma figurinha para a gente entender bem. Então vem comigo aqui o que é anormal, tá? Então o anormal é aquela flexão do membro superior ao nível do cotovelo, ou seja, é aquela flexão mais tímida, tá bom? Aquela flexão mais tímida. Então, vocês estão vendo aqui meu braço aqui. Então na flexão normal, o indivíduo ele tem aquela flexão mais afastada da região torácica, aquela flexão mais arrastada da região torácica. Na normal ele tem o polegar mais ativo, a mão mais ativa. Na anormal não. Na normal essa flexão ela é aqui mais próxima ao tronco, o polegar cerrado, tá bom? Sem grande ativez na mão, tá bom? Então essa é a pequena diferença, a gente vai ver outras diferenças para a gente poder definir. Então vem com a gente aqui o que é a extensão, por exemplo, tá? A extensão é aquilo que eu vou pontuar como um 2 na escala, tá? Aquele indivíduo que tem extensão do membro superior ao nível do cotovelo, tá bom? Esse é o tipo de paciente. Lembrando uma coisa interessante, tá? Que esse tipo de extensão, antigamente, ele era chamado de descerebração, tá bom? Ele era chamado de descerebração. Então, flexão normal antes era chamado de quê? Decorticação. Extensão antes era chamado de quê? Descerebração. O professor ainda pode cair em prova isso aqui? Pode cair em prova ainda esses termos. Então, fique ligado nesses termos aí que pode ainda cair na tua prova de concurso, tá bom? Então, a última etapa da resposta verbal, vem comigo, é a ausente, ou seja, o indivíduo tem a ausência de movimento dos membros superiores e inferiores sem fator de interferência. Turma, vem comigo aqui. Essa questão de sem fator de interferência é importante. Perceberam que o tempo todo ele está colocando esse fator de interferência como fator importante? Então, se o paciente tiver fator de interferência, eu não devo avaliar esse Glasgow desse paciente, tá bom? Então, não devo avaliar esse Glasgow. Então, vem comigo aqui e vamos observar algumas coisinhas. Por exemplo, olha a diferença, aquilo que é uma flexão anormal e uma flexão normal. O que é anormal? Então, aquela flexão mais lenta, tá? Estereotipada, ou seja, aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, a aproximação do braço relativamente ao tórax, ao tronco, tá? Ele vai ter uma rotação aí de antebraço, ou seja, ele pode ter o cerramento do polegar e extensão de membro inferior, tá certo? E o que é a flexão normal, professor? É aquela rápida, né? Aquela variável, ou seja, eu tenho um maior afastamento do braço em relação ao tórax, tá? E relativamente ao corpo, tá? Essa é a pequena diferença em flexão anormal e flexão normal que dá na nossa avaliação diária para saber qual a diferença de um para outro. É bem tranquilo, basta você ter essas orientações aí, tá bom? Então, pra gente aí ficar mais tímido com essa escala, vamos ver uns estudos de caso aqui pra gente responder, tá bom? E pra gente ficar, ó, show, nota 10 em escala de coma de Glasgow. Vem comigo aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um paciente, tá? Chamado senhor JRS, 58 anos, masculino, diabético, hipertenso, que deu entrada lá na emergência do hospital tal, XXX, que eu não sei onde é. Apresentando hipotensão, sudorese, rebaixamento do nível de consciência. Sendo avaliado, apresentou-se confuso. Resposta ocular e motora ao chamado. O valor da escala de Glasgow é... Então eu já coloquei essa escalazinha aqui na questão para a gente facilitar o nosso entendimento. Então qual é a abertura ocular desse indivíduo, por exemplo? O que ele fala na questão? Turma, vem comigo aqui uma coisa. Vem comigo rapidamente. Olha só. Para vocês responderem questão de concurso, e também para você avaliar o teu paciente no dia a dia na clínica, você precisa estar ligado, primeiro, naquilo que é limitação. Ele falou alguma limitação na questão? Não. Então, se não tem limitação, vou avaliar bacana a minha escala de Glasgow. Não tem limitação, eu vou observar, vou focar naqueles fatores que vão pontuar na escala de coma de Glasgow. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a melhor pontuação que esse paciente ele vai estar apresentando, tá bom? Então, você que está respondendo prova de concurso, você que está avaliando o paciente, anotem aí o que é a melhor resposta do paciente, tá bom? Então vem comigo, vamos grifar aqui, ó, o que é mais importante. Então, o mais importante é que ele está confuso, resposta ocular e resposta motora ao chamado, beleza? Então vamos lá para a abertura ocular, primeiramente. Como é que está a abertura ocular desse paciente? Ele diz que está ao chamado, não é? Se é ao chamado, é ao som, ou seja, ele vai ganhar 3 na avaliação.
Vamos agora para a resposta verbal. Então, como é que está a resposta verbal desse indivíduo? Ele fala ali que o indivíduo está confuso, não é isso? Se o indivíduo está confuso, ele vai ganhar 4 na escala de resposta verbal. Vem aqui para a escala agora de resposta motora, tá? Para a terceira parte da escala de resposta motora. Como é que está a resposta motora? Ele fala lá em cima que a resposta motora foi ao chamado. Então, se é ao chamado, é o quê? As ordens, tá bom? Então, olha, vem comigo aqui. Então, quanto de Glasgow esse paciente tem? Ele teve 3, mais 4, mais 6. Então, esse paciente vai ter uma escala de coma de Glasgow, número 13, tá bom? Com valor de 13. Agora, turma, muito importante é saber como anotar esse Glasgow. Muita gente anota só assim, Glasgow 13. Sim, mas eu preciso, só isso não me dá muita informação. É preciso eu dar informação para aquele próximo profissional que vai ler, outro profissional que vai ler. Por exemplo, eu vou colocar lá A3, R4, M6. Ou seja, eu sei em qual das 3 etapas desse indivíduo, como ele pontuou. Isso vai interessar para mim ou outro profissional que vai avaliar posteriormente, para saber o quê? Em qual ponto da escala ele melhorou ou ele piorou, tá bom? Então isso é interessante. Então olha comigo aqui, vem comigo aqui. Então, como anotar? Como é que eu vou anotar? Da forma que eu falei para vocês aqui, ó. Por exemplo, O3, que é ocular 3, V4, verbal 4, M6, que é de motora 6, total pontuou-se 13, tá? Para eu saber como que esse indivíduo ele vem se apresentando em cada etapa da escala. Então, nossa resposta da questão é o quê? Alternativa D, tá? 13 pontos na escala de Como de Glasgow. Então, muito fácil. Vem para o nosso estudo de caso 2 agora, para a gente saber aplicar bem essa escala. Então, aqui, segundo estudo de caso. Senhora MRS, paciente de 39 anos, apresenta-se internada na UTI do Hospital X, em ventilação mecânica invasiva por tubo orotraqueal número 8, em uso de droga vasoativa. Observa-se que a paciente tem abertura ocular e flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo ao estímulo físico. A escala de Glasgow é... Opa, vem comigo aqui de novo. Observaram, tá? Não sei se vocês captaram aí na questão. Primeira coisa, há alguma limitação, algum fator de impedimento da aplicação dessa escala? Há ou não há? Observe lá de novo, leia a questão. Vamos lá, vem comigo na questão. Então, o que observa aí, ó? Qual o fator limitante? Está bem aqui, meus filhos, ó. Ventilação mecânica por tubo orotraqueal, tá? Então, tubo orotraqueal é um fator limitante de aplicação nessa escala. Professor, e agora? O que eu vou fazer nessa escala? Eu vou botar o T, não é? Porque lá na minha unidade coloca. Turma, isso é colocado em todo lugar onde eu já vi, se coloca T, né? Principalmente ali na resposta verbal, onde a gente coloca, dá 1 para o paciente, né, como se fosse ausente, e coloca um Tzinho para indicar que ele está com tubo, está com traqueostomia. Só que, na verdade, os idealizadores desse tipo, da escala de Como de Glasgow, qual foi a orientação? Uma vez que o paciente tem impedimento, tá, de avaliação, não vai ser aplicado a escala de Como de Glasgow dele, tá bom? Não vai ser aplicado. Como não, professor? E o que eu vou fazer? Ou seja, você não vai dar resposta de Glasgow para ele, ou seja, você não vai dar a conclusão final, você não vai dar nota da escala de Como de Glasgow para ele, vai ficar sem nota, então não dá para avaliar, porque a avaliação não vai ser uma avaliação fidedigna. No entanto, você vai classificar, tá? Você vai dar nota para ele naquilo que é pertinente. Por exemplo, vem comigo aqui, a abertura ocular, como é que está a abertura ocular desse indivíduo, onde é que ele fala ali, ó, abertura ocular e flexão rápida do membro superior. Então, abertura ocular é o quê? Abertura ocular e flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo ao estímulo físico. Então, qual é a abertura ocular? Vai pontuar quanto? Vai pontuar 2, porque é o estímulo físico, beleza? Então, vai pontuar 2. E a resposta verbal? Não vai pontuar, ou seja, não testável, porque presença de tubo orotraqueal, tá bom? E a resposta motora? Flexão normal, porque ele diz lá que é o quê? Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo ao estímulo físico, tá bom? Então, vai ser flexão normal. Então, como que vai pontuar? Não vai ter pontuação total desse indivíduo, tá bom? Não vai ter pontuação total. Então, resposta da nossa questão vai ser não se aplica, tá? A escala de Como de Glasgow, alternativa é. Ficou bem claro, turma, isso aqui? Então, em determinadas situações eu não vou aplicar a escala de Como de Glasgow. Qual foi a justificativa dele lá? Para não causar confusão entre a equipe, não causar confusão entre os profissionais. Tá bom? Dificuldade de avaliação. Então, o paciente tem fator limitante, tem tubo orotraqueal,
tem edema supraorbitário, por exemplo, que impede a abertura ocular, tem algum tipo de lesão que impede a avaliação motora, não aplico Glasgow para esse paciente, na sua totalidade, tá? Mas eu posso colocar lá as etapas isoladas para uma referência, mas isso não vai influenciar no Glasgow total desse indivíduo. Uma outra recomendação, vem comigo aqui, observa na tela, é você fazer, tá, um acompanhamento desse Glasgow em forma de gráfico. Por exemplo, aqui na abertura ocular, observem só que, por exemplo, aqui tem 3 avaliações sequenciais. Imaginem só que eu avaliei esse paciente de 8 em 8 horas. Então observe aqui nessa primeira linha, tá? Observem só aqui, abertura ocular. Primeiramente ele estava a pressão, tá? Esse pontinho branco. Na segunda avaliação continua a pressão e na terceira avaliação foi ao som. Então percebo que a curva está subindo aqui na abertura ocular, ou seja, está melhorando. Tá? Na resposta verbal, perceba aqui que a primeira avaliação foi resposta ao som. Tá? Na segunda avaliação, resposta a palavras, né? A resposta foi palavras. E na terceira avaliação também palavras, ou seja, então o paciente está se mantendo. Na resposta motora, foi sempre melhorando. Ó. Então observe aí a subida dessa linha. Primeira resposta foi flexão anormal, segunda resposta teve flexão normal e na última resposta localizador, tá bom? Então percebam que com esse gráfico eu consigo ver a evolução, ou seja, porque o gráfico a linha vai subindo, ou a involução porque vai descendo. Então, de forma visual, isso ajuda muito a compreensão da escala de coma de Glasgow, tá bom? Então, uma outra coisa interessante que colocado na escala também, que isso já vinha de outras escalas anteriores, é a classificação do traumatismo crânioencefálico pela avaliação do Glasgow, tá bom? Pela avaliação do Glasgow, onde nós temos aí, vem comigo aqui, um indivíduo com escala de coma de Glasgow de 15 a 13, significa que ele tem uma lesão leve, tá? É um TCE leve. Um indivíduo com uma escala de coma de Glasgow variando de 9 a 12, um indivíduo que tem uma lesão moderada, e um indivíduo que tem uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, é um indivíduo que tem aí uma lesão grave, tá bom? Um TCE grave, tá bom? Pessoal, então é isso que a gente tinha para mostrar para vocês sobre escala de coma de Glasgow, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês em relação a algumas avaliações, a alguma dessas mudanças na escala de coma de Glasgow, tá bom? Então quero deixar para você, tá? Vire um seguidor nosso aqui do YouTube, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, isso é importante para você receber demais vídeos, para você receber demais orientações, dicas de concurso, dica para a tua prática clínica diária. Então se inscreva aqui no nosso canal, siga também a nossa página do Facebook, tá? Professor Rafael Marinho, coloca lá, siga, curta, nos acompanha, e também o nosso Instagram, tá? Professor Rafael Marinho, vai lá, nos acompanhe também, seja nosso seguidor e receba dicas diárias, né, postagens, enfim, nos acompanhe, tá bom? Imensamente grato aí a atenção de todos vocês, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e vou deixar com vocês aqui, ó, a referência para quem quer, tá? Para quem quer se aprofundar mais nessa escala. Você pode ir lá no site www.glasgowcomascale.org, tá certo? E aí você fica sabendo mais dessa escala, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.